Essa aula introdutória sobre o Novo Testamento, sobre Apocalipse, né, Novo Testamento 2, nós vamos falar um pouco sobre a estátua de Nabucodonosor, mas a gente vai se concentrar mais nas igrejas, nas 7 igrejas do Apocalipse, porque tem assuntos ali muito interessantes, muito relevantes para as nossas igrejas nos dias atuais. Então, antes da gente ir para as profecias, né, para o assunto assim, que toma a maior parte do livro do Apocalipse, a gente vai falar sobre as igrejas. E aí, eu queria pedir a vocês que começassem, né, abrindo lá a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. E vamos também orar, né, clamar a Deus que nos dê a direção de mais uma aula, mais um momento de crescimento. Querido Deus, bondoso e amado Pai que estás nos céus, nos colocamos, ó Deus, em Tua presença nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, para te agradecer, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, para que também, ó Deus, te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E queremos, ó Deus, receber de Ti nesta manhã mais uma porção, ó Deus, do maior tesouro que existe neste mundo, que é a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo, ó Deus, e a Tua Palavra, ó Deus, são o que realmente, ó Pai, valem a pena, Deus, nesta vida, porque, ó Deus, tudo mais, ó Deus, passará, mas, ó Deus, aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. E nós queremos, ó Deus, te pedir a Tua direção, a sabedoria que vem do alto, e que possamos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, com o discernimento que o Senhor quer, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos ser bons obreiros e obreiras, valorosos na Tua seara, fazendo a cada dia a Tua vontade, ó Pai, nessa sociedade que nós vivemos. Ó Deus de amor, visita nesse momento também, ó Deus, os enfermos da igreja, aqueles, ó Pai, que têm passado por tantas lutas, ó Pai, o irmão Léo sofreu essa queimadura durante essa semana, ó Deus. Visita ele, restaura, Deus, a sua visão, restaura, Deus, a sua saúde. Pai de amor, também o irmão Vanderlei, ó Pai, que tem passado por esse processo, Deus, doloroso, ó Deus, onde ele passou por uma cirurgia, ó Pai, talvez tenha que fazer outra. Meu Deus, guarda o Teu filho, restaura a saúde dele, Pai Santo, Pai amado, que ele possa, ó Deus, estar completamente restabelecido, ó Deus, voltar para a sua família, para o seu filho, poder estar, ó Deus, congregando, ó Deus, perdoa os pecados, livra do mal, nós te pedimos em nome de Jesus. Pai de amor, obrigado, Deus, por essa manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. As igrejas do Apocalipse, Apocalipse capítulo 2. Diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos. Tu tens suportado e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro do seu lugar, se não se arrependeres. Mas isso tu tens, odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer
eu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E aí ele vai depois falar da próxima igreja. Vamos lá. Essa primeira igreja aqui, a igreja de Éfeso, era uma igreja que estava situada numa cidade onde era um centro comercial e um centro religioso. Não sei se vocês lembram daquele episódio onde o apóstolo Paulo, ele começa a pregar o evangelho em Éfeso e há uma rebelião no meio da multidão que começam a gritar, né? Grande é a deusa Diana, a imagem que caiu de Júpiter, que o templo dessa deusa Diana ficava em Éfeso. E todos os criminosos que conseguiam chegar nesse templo da deusa Diana, eles recebiam perdão. Então era um centro de não só criminalidade, mas também de imoralidade. Porque, como nós falamos... Oi? Ah, sim, obrigado. Era um centro religioso do mundo antigo, e como nós estudamos, haviam os templos pagãos onde haviam as prostitutas cultuais. Elas se prostituíam como culto a outros deuses. E era nessa cidade que estava situada a igreja de Éfeso, uma igreja que trabalhava, uma igreja operosa. Se a gente for ler aqui no início do capítulo 2, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode suportar os que são maus. Então era uma igreja que tinha obras e que tinha trabalho. Só que era uma igreja que se parecia muito mais com Marta do que com Maria. Quando a gente olha os evangelhos, Jesus ele repreende a Marta porque ela não parou para estar aos pés de Jesus. Ela trabalhava para Jesus, ela estava ali servindo os apóstolos de Jesus. Mas não era isso que Jesus queria. Jesus queria que ela estivesse aos pés dele, né? E que depois sim ela viesse a servir, viesse a trabalhar para ele. E quando ela, cheia de razão, chama a atenção da sua irmã e até do próprio Jesus: mestre, não está vendo que essa preguiçosa está aí nos teus pés e não me ajuda? Manda ela levantar daí e me ajudar. E aí Jesus fala para Marta: Marta, Marta, você está ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que isso nos mostra? Que antes de nós fazer, nós temos que ser. E esse é um grande problema da igreja moderna. Nós falamos isso aqui. Às vezes a gente trabalha muito para Jesus, mas não é isso que ele quer. Aliás, ele quer isso, mas antes disso, ele quer que nós estejamos aos pés dele, porque senão se torna um ativismo religioso. Eu estou cheio de cargo na igreja, fazendo um monte de coisa, mas não oro, não leio a Bíblia, não tenho aquele momento de comunhão com o Senhor. E o que nós precisamos nesse mundo cada vez mais corrompido é de vida com Deus, é de vida de oração, de consagração, de santidade. Não adianta eu ter o título de pastor, ter cargo na igreja, se eu não tenho um relacionamento de intimidade com o Pai. Eu vou estar como a igreja de Éfeso, uma igreja que deixou o primeiro amor, porque nós ouvimos falar muito sobre o primeiro amor. Aquele momento quando a gente se converte, que a gente está cheio de paixão, e a gente quer participar das coisas da igreja, a gente ora, a gente busca, a gente lê a Bíblia, a gente tem curiosidade de aprender. E a igreja de Éfeso tinha perdido isso. Os cultos eram bem frequentados, deviam ter muitos cafés da manhã, né? Como esse hoje, almoços, reuniões, evangelismo. Vamos colocar aqui, né? É claro que a igreja primitiva era completamente diferente da igreja de hoje. Mas haviam muitas programações. Mas Deus estava olhando para todas essas programações e não estava satisfeito. E ele está dizendo: volta ao primeiro amor. O que ela era diferente diferente no sentido da sociedade, né? Era uma sociedade diferente, era um contexto diferente. Porque à medida que os séculos vão passando, a forma como a gente prega o Evangelho muda. O Evangelho não muda, mas a forma sim. Por exemplo, hoje nós temos culto aos domingos de manhã e à noite. Mas isso é um contexto de uma igreja moderna que tem acesso à energia elétrica, à luz.
Antigamente não era assim. Então, aquela sociedade era uma sociedade mais agrária. Então, as festas eram diferentes, as pessoas eram diferentes. Eu digo nesse sentido. Se você conversar com uma pessoa da roça e com uma pessoa da cidade, você vai ver que existe uma diferença, né? Então, aquela sociedade era uma sociedade mais agrária. Apesar da igreja de Éfeso estar situada num grande centro, né, do mundo antigo, mas com certeza eram pessoas completamente diferentes do século XXI. Mas os princípios não mudam. E Deus, na sua imensa sabedoria, né, Ele direcionou uma carta a essas 7 igrejas, porque Ele saberia que esses problemas se repetiriam ao longo dos séculos. E a gente encontra hoje os mesmos problemas que nós encontrávamos há um tempo atrás, né, nas igrejas do passado. Então, o que Deus Ele quer de nós? Primeiro ser, para depois fazer. O chamado de Deus não é apenas para pregar, fazer discípulo, não. A Bíblia fala que nós fomos chamados, olha só o nosso chamado, como ele é abrangente, para sermos santos. Fomos chamados para sermos santos. Santos é separado. E a santidade só é possível na vida de quem anda com o Pai. A caminhada com o Pai é o poder do Espírito na nossa vida que nos santifica, que faz morrer a velha natureza. Então, sem essa comunhão diária de intimidade com o Pai, nós seremos meros religiosos, que estão fazendo muita coisa para Jesus, mas que não estão agradando Ele. Era o caso da igreja de Éfeso. E aí Jesus ele faz uma advertência, ele diz assim, olha, se arrepende, lembra de onde você caiu. Aquela igreja não tinha consciência da sua queda. Os cultos eram bem frequentados, a igreja trabalhava, mas ela estava caída. E aí Jesus fala, lembra de onde você caiu, volta e pratica as primeiras obras. Então, como é que nós saímos desse marasmo espiritual? Aqui Jesus dá uma receita. Como é que nós podemos voltar ao primeiro amor? Como é que nós... Bom dia. Como nós... Bom dia. Opa. Essa porta não é crente não. Quer deixar a irmã entrar para assistir? Sejam bem-vindos, né? O anúncio que a gente fez na igreja fez efeito, né? Vocês estão aí para assistir essa matéria do Apocalipse, que é uma matéria muito interessante. Alguns vão continuar o curso, né? Outros vieram só para assistir essa matéria, que vão ser 4 aulas. Inclusive, a gente tem agora também aqui 3 alunos do ano passado. 4, Maurício, Caio, Davi e Ellen. Eles estão aqui recapitulando, e a irmã Mara Lúcia, que também já fez o curso com a gente, mas que está aí recapitulando essa matéria. Fez 2 vezes, bem lembrado. Irmão Daniel também, ex-aluno do curso, né? A irmã José, que está fazendo de novo esse ano com a gente, porque é um conhecimento muito profundo, né? Principalmente em relação à matéria do Apocalipse. E vocês vão ver, quando a gente chegar no tema sobre milênio, como é maravilhoso, né, esse estudo em relação às coisas futuras. Como o anjo falou para Daniel, né? Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. E quando Daniel pergunta para o anjo quando aconteceriam aquelas coisas, ele diz assim, olha, você vai descansar em paz com os teus pais, porque essas coisas se referem a dias muito distantes. E nós estamos vivendo esses dias. Tanto que o anjo fala assim, porque, se referindo àqueles dias, o conhecimento se multiplicará. E a gente estava falando aqui a respeito de energia elétrica, né? Se nós observarmos, durante séculos, desde o início da humanidade, os meios de transporte, até 200 anos atrás, foram os mesmos, eram no lombo de animais, não havia energia elétrica, não havia praticamente nada do que nós conhecemos hoje nessa sociedade moderna. Mas vamos colocar aqui, 150 anos para cá, houve uma explosão no conhecimento. E o conhecimento da humanidade, sei lá, multiplicou em 200 vezes, 1000 vezes. E aí a profecia, né, escrita lá no livro de Daniel, que fala que o conhecimento se multiplicaria, está realmente se desenrolando nos tempos atuais. E aí a gente vê essa gama de invenções, né?
que a cada dia são acrescentadas, e nós vemos que realmente a nossa geração é a geração dos tempos do fim. Mas, apesar da sociedade ter mudado, o ser humano, na sua essência, continua o mesmo. Os mesmos pecados, os mesmos problemas, os mesmos conflitos. E por que a gente começa essa matéria com as igrejas do Apocalipse? Porque pode ser que a gente se identifique com alguma dessas igrejas. E a gente olhe no estudo e eu preciso me consertar, porque eu estou agindo como a igreja de Éfeso agia. Nós estamos falando aqui, para quem chegou agora, sobre a volta ao primeiro amor. E aí quando Jesus repreende aquela igreja e diz volta ao primeiro amor, ele dá a receita. Como fazer isso? Eu estou frio espiritualmente, eu estou fraco, eu tenho um monte de cargo na igreja, eu faço um monte de coisa, mas eu me sinto longe de Deus, eu estou desconectado do Pai. O que eu faço? Aí Jesus dá a receita. Pratica as primeiras obras. Primeiro, lembra de onde caíste. A gente precisa se lembrar de como era a nossa vida com Deus e como ela está agora, se nós tivermos realmente deixado o primeiro amor. Primeira coisa é lembrar. Lembra da sua queda, lembra de onde você estava e aonde você está hoje. E aí qual é a receita? Pratica as primeiras obras. E aí, automaticamente, aquele primeiro amor vai voltar. O que você fazia no início da sua caminhada cristã, o que eu fazia, que nós hoje não fazemos mais. Eu vou dar um exemplo meu. De algum tempo para cá, Deus tem exigido de mim que eu comece a voltar a praticar a oração de Daniel. O que é a oração de Daniel? 3 vezes ao dia. E Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, tem me repreendido algumas vezes, porque às vezes o dia passa e a gente não encontra tempo para orar. Então, de manhã, antes de ir para o trabalho, eu consigo ter um tempo, uma devocional, um momento com Deus. Mas durante o dia fica mais difícil. E aí Deus tem tocado no meu coração. E quando eu era adolescente, idade da Ellen, há muito tempo atrás, eu tinha essa prática de orar 3 vezes ao dia. Só que a vida cristã, os anos foram passando e eu simplesmente deixei isso se perder. E Deus tem exigido de mim que eu volte a isso. Então a gente precisa voltar a praticar coisas que às vezes, no nosso primeiro amor, nós praticávamos. Porque Deus está muito mais preocupado, para quem está chegando agora, com o que a gente é, do que com o que a gente faz. Não dá para fazer sem ser. E o nosso chamado não é só um chamado para fazer discípulo, para ganhar almas, para servir a igreja do Deus vivo. O nosso chamado, como nós falamos aqui, é para sermos santos. Deus nos chamou para sermos santos. Então o nosso chamado ele tem esses 2 lados, ser e fazer. Muitas vezes nós fazemos, mas não somos. Então a igreja de Éfeso nos ensina isso. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente ir para a próxima igreja? Não? Então vamos para a próxima igreja. Eu vou pedir alguém para ler para a gente, um visitante aí, relembrar os velhos tempos. Caio, você que está aqui na frente. Apocalipse capítulo 2. Igreja de Esmirna, isso aí. Tereis uma tribulação de 10 dias. É um tempo que não significa especificamente 10 dias. Pode ser aí de forma figurativa que ele está falando. O livro do Apocalipse, ele usa muito uma linguagem figurativa. Quando a gente olha, por exemplo, no capítulo 1, a gente não leu porque não dá tempo. Como Jesus se apresenta a João, João ele descreve não o que ele viu realmente, mas a forma como ele conseguiu perceber a pessoa de Jesus, porque ele diz que da boca de Jesus está uma espada. E aí quando você leva isso para o literal, você vê Jesus com uma espada saindo da boca dele, e a espada que saía da boca dele é a palavra. Então a gente não pode levar o Apocalipse ao pé da letra. E o Apocalipse ele também não está em ordem cronológica. Tem fatos do passado
aí presente, depois volta ao passado, vai para o futuro, volta para o passado. Então são trechos que a gente vai ver ao longo das aulas que não estão numa ordem cronológica. Quando fala, por exemplo, que Jesus tinha o pé semelhante ao latão reluzente, quer dizer, Jesus não tinha um pé de lata, né? Mas ele viu aquele brilho todo, os olhos como chama de fogo, ele descreveu aquilo que ele conseguia entender mais ou menos. Pode continuar. Olha como é que Jesus já sabe. Ele estava lidando com uma igreja perseguida, uma igreja que estava sendo massacrada, pessoas que estavam sendo mortas. E ele diz, né, eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu, mas tornou a viver. Então ele trata com a igreja de Esmirna, e o nome Esmirna tem a ver com aquele perfume que era usado para embalsamar os mortos, a mirra. Então, Esmirna vem de mirra. E aí Jesus ele está falando com aquela igreja, olha, vocês estão padecendo tribulação, alguns de vocês vão morrer, mas não tenham medo, porque aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Quer dizer, haviam pessoas na igreja, com certeza todas elas preocupadas com a morte. Se nós estivéssemos sendo perseguidos e ameaçados, a gente também estaria preocupado com a nossa vida. Mas Jesus está dizendo, olha, a pior morte não é essa que vocês podem sofrer por amor a mim, mas é o dano da segunda morte, que é o lago de fogo. Então ele diz, aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. E nós estudamos aqui em Novo Testamento 1, que aquele que vencer está condicionando a salvação àquele que vencer? Não. Nós falamos o que sobre o novo nascimento? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então quem vai vencer? É quem vai lutar e vai se esforçar? Não. Quem vai vencer é quem nasceu de novo. Automaticamente a Bíblia diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não é alguns que são nascidos de Deus, são todos aqueles que são nascidos de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós falamos aqui que uma pessoa para nascer não faz força. Quem fez força para que nós nascêssemos? A nossa mãe. Né? Nós simplesmente viemos ao mundo. Quem faz força para que nós nasçamos de novo? Quem fez força? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus veio a esse mundo, ele lutou até a última gota de sangue para que nós tivéssemos a vida eterna e o privilégio do novo nascimento. Então a gente não tem que lutar para nascer de novo. Não é uma luta nossa, não é mérito nosso. Salvação não é pelas obras, é pela fé, pela graça. O que a gente tem que fazer simplesmente para sermos salvos? Crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador. O restante é com Deus. A regeneração é com o Espírito Santo, né? A recriação do nosso espírito, novo nascimento, quem opera é Deus. Então aqui está dizendo, aquele que vencer. Por quê? Naquela igreja, assim como nas nossas hoje também de Esmirna, tinha muita gente que não tinha nascido de novo, que não era convertido, era convencido. E quando a perseguição chegasse, ia pular fora. Mas aí Jesus está dizendo, aqueles que realmente me conhecem, nasceram de novo, esses vão vencer, esses vão ser fiéis até a morte. O cristão verdadeiro, ele permanece fiel até o fim, porque ele não pode voltar atrás naquilo que Deus fez na vida dele, que é o novo nascimento. Nós recebemos de Deus uma nova natureza que não pode ser anulada, não pode ser desfeita. A natureza espiritual, né, quando nós nos unimos ao Pai através do milagre do novo nascimento. E aqui Jesus está falando para essa igreja perseguida, conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, e ele diz aqui, se você for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tem muita gente que imagina que no céu a gente vai receber uma coroa, né? São várias coroas. E aí como é que a gente vai botar um monte de coroa na cabeça? Quer dizer, então a palavra coroa, ela é figurativa, ela significa recompensa. Para uma igreja que estava sendo morta, Jesus está dizendo, eu vou te dar a coroa da vida, você vai ter a vida eterna, a recompensa da vida eterna. Não é que eles receberiam uma coroa, né, que seria a coroa da vida. Então, esse seria o galardão. De tantos galardões que nós receberemos, Jesus está dizendo, olha, vocês que estão sendo mortos,
vocês receberão a vida eterna. E quando a gente fala da galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, é interessante que a Bíblia fala, né, que pela fé venceram exércitos, fecharam a boca de leões, apagaram fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, e a gente vibra, eu quero ser como os heróis da fé, vencer exércitos, fechar a boca de leão, mas aí começa uma relação de heróis da fé, que muitos de nós não gostaríamos de estar na pele deles. Morreram ao fio da espada, foram cerrados ao meio. Eram essas as maldades que se faziam com pessoas da igreja, como a igreja de Esmirna. Pegava a pessoa viva, amarrava e cerrava ela no meio. Foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, perseguidos, andavam errantes pelo mundo, escondidos nas cavernas. Era o retrato de muitas igrejas do passado. Mas a esses, Jesus também coloca na galeria dos heróis da fé. Então, ter fé e ser considerado um herói da fé não é só prosperar, como o evangelho, muitas igrejas estão pregando só o evangelho da prosperidade, né? Não é só vencer, conquistar, comprar, casa nova, emprego bom, não. É também ser perseguido. Faz parte do cristianismo também sermos perseguidos por amor ao evangelho. E a igreja de Esmirna é essa igreja perseguida que existe hoje também. Milhões de cristãos no mundo inteiro têm uma realidade completamente diferente da nossa. Enquanto a gente está aqui com toda a liberdade, fazendo café da manhã no pátio, convidando os vizinhos para assistir o culto, transmitindo via internet a aula de hoje, isso daqui em alguns países é crime. E muitos dos nossos irmãos estão sendo mortos, ou serão mortos hoje, por causa da fé em Jesus. Mas são heróis da fé, né? E talvez com uma fé muito mais aperfeiçoada do que a nossa. Porque diante de coisas bem menores, muitas vezes nós temos recuado. Diante de uma pressão muito menor, às vezes a gente cede. Mas a igreja aqui estava avançando mesmo diante da perseguição e morte. Sim. Se fizesse alguma coisa referente ao Evangelho, eles escolhiam o pessoal que engana e aí depois de acho que terceiro ou quarto dia, eles meio que deram uma recuada sobre a religiosidade e eles meio que ficaram com o principal e subiram um pouco. Aí eles repreenderam muito o Evangelho. E a Europa ela está tomada pelos muçulmanos, né? Tem muito muçulmano na Europa e eles têm aversão ao cristianismo. Então, é cada vez mais comum a perseguição às igrejas na Europa. E essa perseguição tende a aumentar, né? Jesus falou: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, esse ódio de todas as nações ao nome de Jesus acontece também no Brasil, não de forma tão escancarada, mas de forma mais velada, mas há uma perseguição, um ódio, né, ao cristianismo, àqueles que carregam o nome de Jesus. Sim, eles afrontam o evangelho no carnaval. Quando fala a conhecer Jesus, eu digo, pastor, conhecer Jesus. Eu conheci uma pessoa pela qual eu cheguei ao conhecimento da minha salvação, através da meditação. Uma pessoa era analfabeta, ela não lia a Bíblia, né? E ela ouvia a palavra de Deus no escuro. Tem uma pessoa santa, né? De uma forma possível, que a santidade vem através do Espírito Santo na nossa vida. Sim. E muitas vezes a gente conhece a Bíblia, lê a Bíblia, tem esse acesso a esse livro maravilhoso, não consegue vislumbrar, né, a pessoa do Senhor Jesus. Muitas vezes 20, 30, 40 anos de evangelho, e ainda não consegue ter essa percepção da pessoa de Jesus como ele queria que Marcos tivesse, né? Sim. E é esse ponto que muitas vezes o cristão
problemas continuam os mesmos de antigamente, né? A porta continua estreita. E Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Verdade. Na continuação, agora, a partir do versículo 12, Igreja de Pérgamo. Quem mais está com Bíblia aí pode ler? Terceira carta da igreja de Pérgamo. E aonde da igreja que está em Pérgamo escreve: Cristo diz àquele que tem a escravatura de 2 filhos: Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mais umas poucas coisas tens contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar tropeiros dentro dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, que eu ocorri. Pois quando em breve virei a ti, e contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido o que o Espírito diz à igreja? Ao que vencer, darei o argumento manais contigo, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um nome escrito ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqui ele vai falar sobre as pessoas que comiam das coisas sacrificadas a ídolos. Já havia sido proibido pela igreja de Jerusalém. Eles fizeram um concílio em Jerusalém, os apóstolos, e eles falaram sobre essa questão das coisas sacrificadas a ídolos. Só que haviam naquele tempo muitos banquetes onde o cristão, quando ele não participava desses banquetes, ele praticamente ficava excluído da sociedade. Muitos desses banquetes, a maioria deles, era de coisas sacrificadas a ídolos. E quando Jesus fala aqui que você habita na cidade onde há o trono de Satanás, é porque a cidade de Pérgamo era conhecida mundialmente por ser uma cidade onde havia um altar em forma de trono, onde eram feitos sacrifícios ao deus Asclepo, que era o deus da medicina. E o símbolo era uma serpente. Até hoje o símbolo da medicina é uma serpente. Isso vem dessa época aqui. E aí Jesus vai falar sobre essa cidade onde havia o trono de Satanás, o trono desse Deus, né, onde eram feitos sacrifícios. E aí Jesus vai falar a respeito das coisas sacrificadas aos ídolos e também dos que seguem a doutrina de Balaão. O que Balaão fez para destruir o povo de Israel? Ele ensinou Balaque a lançar tropeços. E qual eram esses tropeços? Era a prostituição. Quando Balaque viu que não poderia vencer militarmente a nação de Israel no deserto, Balaão ensina ele algo: olha, se eles pecarem contra Deus, automaticamente Deus vai destruí-los. Então eles infiltraram prostitutas no meio do povo. Quando o povo começou a se prostituir, Deus feriu o povo com uma grande praga e muitos morreram. Então havia na igreja de Pérgamo, olha como é que a história de Israel, vocês vão ter a história de Israel com o pastor Antônio, mas eu, quando dava essa matéria, eu sempre falava o seguinte: a história de Israel ela é muito parecida com a história da igreja, porque muitas coisas que aconteceram a Israel acontecem com a igreja hoje também. Então aqui é um exemplo disso, essa comparação, que naquela igreja estava havendo prostituição. E aí Jesus está repreendendo e ele está dizendo: olha, eu venho aqui sem demora e vou lutar com a espada da minha boca, ou seja, com a palavra. É o que iria combater aquelas heresias, aqueles hereges que estavam infiltrando a prostituição na igreja como se fosse algo normal, quando não é, né? E aí ele fala assim: ao que venceu darei uma pedrinha branca. Que pedrinha branca é essa? Uma pessoa, quando ela vencia alguma disputa, né, alguma prova, ela recebia uma pedra branca como um símbolo
de que era vitoriosa. Dois amigos, por exemplo, eles, no final da sua amizade, eles pegavam uma pedra branca, cortavam no meio e cada um ficava com uma. Então, quando Jesus fala que ele vai dar uma pedra branca, ele está falando de vitória, ele está falando de amizade eterna. E é isso que significa essa pedrinha branca aqui. Se a gente lê isso no Apocalipse, não entende, né? Porque a nossa cultura hoje é completamente diferente da época. Mas era muito comum uma pessoa, por exemplo, como um mérito, né? Vamos colocar um reconhecimento de uma autoridade, receber daquela autoridade uma pedrinha branca. Era costume na época. Então, por isso que Jesus está falando aqui de acordo com o costume da época, né? De acordo com o costume da época. Então, essa é a igreja de Pérgamo. Agora, vamos para a próxima igreja. Igreja de Tiatira. Capítulo 2, verso 18. Quem achou pode ler. Quarta carta da igreja de Tiatira. O hoje da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, quem tem olhos como chama de fogo, e espera semelhante ao latão de potência. Eu conheço suas obras e o teu amor, o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti os tolerar, né? Que Jezabel, mulher que se diz protegida, ensina e engano de oceanos, para que se prostituem e comam os sacrifícios da idolatria. E desde tempo, para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que, porém, uma cama, e todos os que olham dela, virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. E vereis morte e filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou a bendição das mentes e dos corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão de Tiatira: a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como o mestre orgulhoso de Satanás, e tratar a vós não podeis. Mas se tendes, entende, até o Senhor venha. E ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com várias infernos se retirar. Se não quebrasse com vara, eu li, como também recebi do Pai. Dar-lhe a estrela da manhã, sempre ouvidos como o Espírito de Deus. Tiatira era uma cidade onde havia muitos sindicatos. Então era quase impossível prosperar naquela cidade se você não fizesse parte desses sindicatos. Só que para você fazer parte de um sindicato, constantemente haviam reuniões, banquetes aonde as coisas eram sacrificadas aos ídolos. Mais uma vez, sacrifício aos ídolos, que a igreja primitiva condenou e disse que o cristão não participasse. E aí vem uma questão para os dias atuais. Até que ponto o cristão pode ir para prosperar na sua vida material, participando de certas festas ou de certas coisas que são contra a palavra de Deus? Naquela época, as pessoas, para conseguirem uma prosperidade financeira, tinham que participar dos sindicatos. Só que esses sindicatos tinham esse problema. Então, o que muitas vezes o mundo nos pressiona a fazer, vamos colocar aqui na nossa vida profissional, que pode comprometer a nossa fé? A gente, às vezes, se encontra diante desse dilema, diante dessas questões. Por exemplo, vamos colocar aqui o Halloween, que infelizmente essa festa maldita, o Brasil começou a trazer para cá também, era o que se chamava nos Estados Unidos, né? E aí você trabalha numa empresa, e aí o teu chefe fala assim: olha, no dia do Halloween, nós vamos colocar fantasia, você vai ter que fazer uma divulgação e participar daquela festa do Halloween. Ou, de repente, te obrigar, você que trabalha numa empresa, a participar do carnaval, para promover alguma coisa. E aí, até qual o limite, né? Como é que a gente faz para separar isso?
Então, é uma reflexão que nós precisamos trazer para os dias atuais. Mas o problema não era só isso, era muito mais além. Havia uma mulher naquela igreja que se dizia profetisa, ou seja, quem é o profeta? É aquele que prega a palavra de Deus. Que se dizia profetisa, mas que ensinava as pessoas que não havia problema participar desses banquetes com coisas sacrificadas a ídolos, e ensinava os servos de Deus a se prostituir. O nome dela talvez não fosse Jezabel, mas o nome Jezabel faz alusão àquela rainha, mulher de Acabe, ímpia, que promoveu um estrago, né, na nação de Israel no passado. Então o espírito de Jezabel, de prostituição, de rebelião contra Deus, estava nessa mulher. E sabe o que eu acho interessante? A paciência de Deus. Porque diante de uma mulher como essa, o que nós faríamos? Tiraríamos logo ela de cena. Mas Deus fala assim: dei tempo para que se arrepender. Tem gente na igreja que está em pecado, que Deus está falando com a pessoa e está dando chance a ela de se arrepender. Mas tem um tempo, porque fala assim: e se ela não se arrepender, vou colocá-la num leito, né? Lê de novo aí. Vai matar os filhos dela e colocar ela e aqueles que se prostituíram com ela num leito. Lê de novo aí aquele trechinho. Qual vai ser a consequência para essa mulher? Deixe a mulher numa cama. Todos que adulteraram com ela virá grande tribulação. Vai vir grande tribulação. Os que adulteraram com ela vão ser atribulados. E ela vai para a cama. Enfermidade. E se não se arrepender, de nós aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que rompe os vinhos do coração. Olha aí, aquele pecado estava encoberto. Tinha muitos homens daquela igreja se prostituindo com aquela mulher, mas Jesus estava vendo. E ele diz: olha, eu vou botar você na cama e eu vou matar os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou dos corações. Estava prestes a acontecer uma tragédia naquela igreja. Muita gente ia morrer, muita gente ia ficar doente, ia ter tribulação por causa do pecado. Mas Deus é tão misericordioso que Ele deu tempo para que ela se arrependesse. Então, às vezes a gente fica escandalizado quando vê pecados na igreja, mas isso não está encoberto aos olhos de Deus, porque Ele sonda os corações. E no tempo certo Ele vai trazer o castigo, né? E até Ele faz uma advertência: enviará o Filho do Homem os anjos na consumação dos séculos e arrancará do seu reino tudo aquilo que causa escândalo e comete pecado. Então ainda tem isso. Por ocasião do final dos tempos, que é o que a gente vai estudar aqui, os anjos de Deus vão separar quem é quem e arrancar da igreja aqueles que cometem pecado e causam escândalos, que são os que não nasceram de novo. Porque aquele que é nascido de Deus, nós estudamos, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus nele não permite que ele continue pecando. Está lá no livro de 1 João. Né? Mas tem muita gente que está na igreja que não nasceu de novo e que está tendo tempo, né, de se arrepender. Próxima igreja, igreja de Sardes, capítulo 3. Quem também achar pode ler, a partir do verso 1. Estamos quase acabando para a gente partir ali para a estátua de Nabucodonosor. Ao anjo da igreja está escrito: essas são as palavras daquele que tem o Espírito de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Rapidinho, 7 Espíritos de Deus não quer dizer que Deus tenha 7 Espíritos. Nós falamos que o Apocalipse usa muito linguagem figurada. O número 7 na Bíblia representa a perfeição. Então, quando fala dos 7 Espíritos de Deus, está falando da perfeição do Espírito Santo. Está presente em todos os lugares. E as 7 estrelas são os 7 pastores. Comparado aí a estrela como se fosse algo que reflete a luz, né? E o candelabro, ele fala também no início do Apocalipse, são as igrejas. E, inclusive, Jesus ele faz a advertência: olha, se você não se arrepender, se dirigindo ao pastor, se você não consertar o que está errado da igreja, eu vou tirar o candelabro de você, ou seja, ele vai tirar aquele pastor da igreja. Ele fala isso aqui no início.
comprar o cordão que... Agora é muito bonito. Eu acho legal é que ano passado, quando eu professor do Instituto, e aí eu peguei esse tempo, eu fazia, né? Aí eu achava que o Instituto, mas o Instituto eu já vou estar lá fazendo tudo da Bíblia. Meu primeiro pensamento foi isso, eu estava fazendo tudo da Bíblia, aí eu ficava estudando na energia, eu sabia falar com mais autoridade, mas aí ao longo do tempo que eu estava fazendo Instituto, eu fui dando conta de que eu não ia tudo da Bíblia, eu aprendia como estudar, como procurar, como deixar respostas, porque, como vai ter falado agora, muitas coisas na Bíblia são estudos, então às vezes a gente olha assim, vê uma coisa assim, tipo, como assim, como é que ele está escrevendo isso, o que significa isso? E é uma época muito diferente da que a gente vivia. E a Bíblia tem esse tempo da diferença. Então alguns textos têm costumes de formas de falar, formas de como escrito, que são diferentes. Às vezes a gente tem alguma confusão, às vezes a gente não entendeu o texto. E aí vai acrescentar porque o estudo é muito importante. Eu vi depois que eu fiz o estudo, minha mente abriu assim daquele cada vez mais, e cada vez que eu olhando, estudando, eu aprendo mais. Foi muito bom essa satisfação de você ver o resultado de algo que você fez. Porque você vê o que você antes não entendia, você fala, pô, era isso. Eu acho que só se tivesse pensado mais um pouco. Mas aí no longo do tempo que você foi estudando, orando, questionando, não foi terminando, foi estudando conhecimento, depois você possa ter a palavra de Deus. É muito interessante essa parte. E fica aí a palavra de incentivo do Davi para aqueles que estão fazendo o curso agora, né? De ir até o final, porque é uma jornada difícil, né? São muitos obstáculos que vocês vão encontrar ao longo do ano, mas chega no final, né? E ter essa recompensa de ter agora um discernimento maior da palavra é algo muito importante, né? O maior tesouro, né? A palavra de Deus. A Bíblia fala que vale mais do que a prata e o ouro. Aquele que possui, né, o entendimento da palavra. Quando mais nova, né, eu vi assim, lá, ela teve esse estudo, né, ela tem, eu muito tempo que conquistar ela, mas assim, essa história, né, não adianta, uma coisa que a gente está fazendo estudo muito, não adianta você ter algo usar, porque lá a gente tem algumas palavras que são escritas e muitas vezes assim, você lê, aí você pensa, eu não vou ver não, mas eu ficava não vendo. Talvez se eu tivesse visto agora, eu poderia fazer por bastante tempo. Eu já estava saberia que a gente estava de sexo, né? Então, pode ser a gente ir lá e divulgar, não, eu não fico, e né? Mas eu vivo esse estudo, eu sei, eu adoro, mas não adianta você ter algo funcional, caro, mas você não sabe a leitura. Então, às vezes, é melhor você fazer uma leitura comum e realmente fazer um curso ao qual você vai se aprofundar mais. Aí você lia muita coisa, mas você vai por isso não vai adiantar nada. Inclusive, o aluno de teologia, é bom que ele tenha uma Bíblia dessa de estudo, né? Quem não tem, pode comprar, porque vai auxiliar muito ao longo do curso. Uma coisa que a gente fala também é sempre ler o texto em várias traduções. A gente hoje tem a facilidade do celular, né? Você pega um texto bíblico, joga aqui na Bíblia Online, você tem lá várias traduções. E aí quando você lê o mesmo texto em várias traduções diferentes, você consegue ter uma visão mais ampla, né, do que o autor quer dizer. Então vale a pena, né, ter esse cuidado na hora de ler a Bíblia, ter uma Bíblia de estudos, ter várias traduções, o acesso a várias traduções, né? Tem outros livros, né? Aquele livro aqui do Israel, eu tenho muito maior também, não só livro, também. Sim, leitura. Vocês aqui vão receber muita indicação dos professores para estar lendo alguns livros, né? Vai lá, Caio, pode continuar. Foi Caio? Estava lendo? Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 Deus. Conheça as suas obras, você tem só
mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta do que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa e acenda. Mas se você não estiver atento, irei como um ladrão e você não saberá a que hora irei contra você. No entanto, você tem aí em casa um povo que não contaminaram os seus bens. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são vivos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas eu reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos ouça de Jesus. Mais uma igreja com sérios problemas, né? Tinha fama que vivia, mas estava morta. Jesus está dizendo, olha, vê aí que alguns ainda que não morreram, né? Para que sejam confirmados aqueles que não morreram. E está dando uma ordem aqui para o arrependimento, para vigiar, lembrar, né? E o interessante dessa igreja aqui é que ela tinha fama que vivia. Aos olhos do mundo e aos olhos de até outras igrejas, era uma igreja viva, uma igreja de repente com cultos, né, bem frequentados, com adoração, com um povo que trabalhava, mas aqui os olhos como chama de fogo de Jesus contemplavam o coração, de que aquelas pessoas estavam na verdade mortas espiritualmente, não havia vida com Deus, uma igreja, né, onde não havia o poder de Deus. Isso é muito sério. É uma das igrejas que não tinha, diferente da de Éfeso. A de Éfeso tinha deixado o primeiro amor, mas não estava morta. Essa igreja aqui não, essa igreja aqui, alguns da igreja tinham morrido. E aí, vamos passar para a próxima igreja, que eu quero ainda falar um pouquinho sobre a estátua de Nabucodonosor. Filadélfia, Apocalipse 3, do 7 ao 13. Falando da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas disso são verdadeiros aqueles que têm a chave da vida, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as suas obras, eis que tem pouco diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei de alguns dos que são das sinagogas de Satanás, desses que a si mesmos se declaram Deus, e não são, mas não têm, eis que os farei ir e prostrar aos teus pés, e conhecer que eu chamei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho ter agora, como terra dos pés, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, falo-ei colunas do santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o Espírito de Jesus. A igreja de Filadélfia foi a única que Jesus não encontrou nada para repreender. Foram só elogios. Olha o que ele diz: você tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Era uma igreja que não era uma igreja com tanta fama, com tantos membros, com tanto destaque, com tantas obras, mas era uma igreja fiel. E aí ele fala aqui que aquele que venceu, farei coluna no templo do meu Deus, escreverei
né, o nome dele, o nome do meu pai, é porque era um costume da época. Um sacerdote fiel naquela época, quando ele morria, era levantado uma coluna e colocava naquela coluna o nome dele e o nome do pai dele. Então, Jesus está fazendo uma alusão a essa prática, né, do Antigo Testamento, que seria também um reconhecimento da fidelidade daquelas pessoas. E agora, para finalizar, a igreja de Laodiceia, a igreja mais problemática de todas, a igreja que o próprio Jesus estava do lado de fora querendo entrar. Vocês aí da igreja, posso entrar? Porque eu mesmo não consigo entrar na igreja de vocês. Não era igreja, era um clube, né? Uma igreja apóstata. Essa igreja que ela apostatou da fé. Vamos lá? Quem puder pode ler aí Laodiceia, versículo 14 ao 22. A outra igreja, Laodiceia, essas coisas diz a testemunha fiel e verdadeira, da criação de Deus. Conheça os jogos que realiza. Se você não é um frio, quem vier, você for um frio ou quente. Assim porque você é morto. E não nem quente nem frio. Sua fonte fundamental da minha boca. Você diz, estou rico, estou bem vestido, não preciso de nada. Mas você não faz o que feliz. E ele diz, miserável, posso ser agradecido. Aconselho que você compre por mim ouro ensinado pelo fogo, para que você seja fácil vivo. Compre vestes brancos para se vestir, assim que a vergonha e a nudez não se exibirem. E por isso para os antigos olhos, assim que você possa ver. Eu repreendo e aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependente. Estou a porta embaixo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei por casa e ficarei comigo. E ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar comigo no seu trono. Assim como também eu venci e sentei com meu pai no seu trono. E tenho ouvido todos os uma igreja morna, uma igreja que estava em cima do muro, crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, né? E aí Jesus ele vai usar o contexto daquela cidade para ministrar para aquela igreja. Ele diz, olha, você não é frio nem quente. Haviam as águas termais em Laodiceia, onde as pessoas do mundo inteiro vinham tomar banho, se banhar naquelas águas termais e medicinais. Mas eram águas que quando você botava na boca, dava ânsia de vômito. Então Jesus, quando se dirige àquela igreja, ele usa essa linguagem que eles já conheciam dessas águas termais. Ele diz, olha, vocês não são frio nem quente. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E aí ele vai falar do colírio, porque naquela cidade era fabricado um colírio para os olhos. E ele diz, aconselho-se de mim, compre colírio. Roupas, para que você possa se vestir. E era uma igreja rica, pessoas abastadas. Mas eles estavam pobres, cegos e nus. Diz, estou rico e de nada tenho falta, mas tu não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. E ele vai falar do colírio que vendia na cidade, da roupa que era vendida na cidade também com lã, uma lã especial, para dizer àquela igreja, vocês precisam de vestimentas espirituais, de colírios para que os olhos sejam abertos. Porque senão eu vomitarei vocês da minha boca. Tem muita igreja assim, muitos crentes assim. Acham que tem tudo, mas são miseráveis, pobres, cegos e nus, né? E são mornos, estão em cima do muro. Jesus está do lado de fora da vida deles, batendo na porta do coração, querendo entrar. É a realidade espiritual de alguns cristãos e de algumas igrejas. Então, corri bastante aqui para finalizar. Depois vocês podem ver com mais calma essas igrejas, né? E agora, com 5 minutinhos, eu quero falar com vocês sobre esse texto aqui, que vai ser a introdução. Daniel capítulo 2, pode alguém abrir também, versículo 34 ao 35. Daniel capítulo 2, do 31 ao 35, aliás. Eu estava tentando lembrar de uma frase que eu ouvi ontem no Instagram. Eu tive 2 nascimentos. Um eu não consigo lembrar, nosso nascimento no mundo, e o outro jamais esquecerei. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E esse novo nascimento a gente nunca esquece.
estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho e Daniel, o Apocalipse do Antigo Testamento, o profeta Daniel, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. 2:31 ao 35. Quem achou pode ler. 31. É. O ó rei estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua é de ouro fino, e o seu peito e seus braços de prata. Só que aí por enquanto. Nabucodonosor, ele tem um sonho. E esse sonho se referia à história da humanidade nos seus grandes impérios. O primeiro império era a cabeça de ouro da estátua, que representa o Império Babilônico. O império mais rico, mais poderoso que já existiu no mundo, comandado por Nabucodonosor. E aí ele vai falar do próximo império, que tinha o peito de prata, que é o Império Medo-Persa. Daniel passou por esses impérios, né? Ele só não pegou o Império Grego. Mas o Império Persa, a prata, é um metal de menos valor. Então, menos valioso do que o ouro. Seria um império menos glamouroso, menos poderoso, vamos dizer assim. E aí o próximo, pode continuar, Mara. O seu peito e suas coxas de cobre. De bronze, cobre ou bronze, né? Que seria o ventre, aquela parte ali da cintura. Seria o Império Grego, que nós estudamos sobre o Império Grego aqui na matéria Novo Testamento 1. E o próximo? As pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Para aí por enquanto. O Império Romano, que foi o Império que Jesus nasceu, onde foi escrito o Novo Testamento, o Império Romano foi um império muito cruel, muito duro, muito violento. Então ele é comparado ao ferro. Não tão rico quanto o grego, quanto o Império Medo-Persa e Babilônico, mas duro como o ferro. Era assim que os romanos, eles conduziam o mundo, né, com extrema violência. Tanto que quando eles invadiram Jerusalém, no ano 60 depois de Cristo, eles crucificaram milhares de judeus aos olhos dos que estavam dentro da muralha, dizendo: olha, quando a gente entrar, a gente vai fazer o mesmo com vocês. Então, num único dia foram crucificadas várias pessoas. E Jesus falou, né, quando ele estava sendo crucificado: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas choreis por vós e pelos vossos filhos, porque ele sabia o que ia acontecer. E o povo próprio trouxe essa maldição, né, quando falou que o sangue desse homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, o que sucedeu depois da Jerusalém, da morte e ressurreição de Jesus, foi uma violência tamanha, né, cometida pelo Império Romano. E aí o Império Romano cai. Só que aí o livro do Apocalipse, ele vai se concentrar, que é o que a gente vai estudar, nos pés da estátua. Vai se levantar um império no final dos tempos, aonde esse império ele vai ser os pés da estátua. E os pés da estátua, ele tem parte de ferro e parte de barro. O que significa ferro e barro? Será um império mundial, duro e forte, mas com fragilidade. E aí, quando a gente olha os pés da estátua, os pés eles têm 10 dedos. O Apocalipse vai falar que esse império ele vai ser composto de 10 reinos principais. Quando a gente olha para a configuração do mundo hoje, nós temos o quê? O G7, não temos? Só que outras potências estão surgindo, Índia, né? E aí a tendência é que o G7 passe a ser G10. A gente vai ter outros países compondo essas potências mundiais. E são essas potências mundiais que existem hoje, que nós conhecemos, que vão dar suporte ao governo do anticristo. Que vai ter um líder mundial que vai se levantar, que vai receber poder desses governadores mundiais para poder estabelecer o governo de Satanás nesse mundo, que vai ser o período que a gente chama de grande tribulação. E aí, Nabucodonosor, na continuação do texto, pode ler. Então foi juntamente
terra estiver como a sarana das eiras no estio. O vento nos levou, e não se achou lugar algum para ir. Mas a terra que feriu está, se fez um grande monte e encheu toda a terra. Que pedra é essa que desce do céu, cortada sem auxílio de mãos, esmaga esse império mundial e que destrói esses impérios terrenos que houver? Jesus. A pedra angular que os edificadores rejeitaram é a pedra principal de esquina, né? Aí ele fala que ele cairá, sobre quem ele cair será esmagado, né? Quem cair sobre ele será despedaçado. Então uma pedra, o próprio Jesus, né? Mais forte do que todos esses impérios juntos, que vai estabelecer o governo messiânico, que nós vamos estudar nas próximas aulas. Interessante que essa pedra, ela pega bem no pé da estátua. Vai ser o fim desse império. O fim desse império mundial vai ser com a volta de Jesus. O império, o governo do anticristo, vai ter o seu fim com a volta visível de Jesus. E todo olho o verá. A Bíblia fala sobre a volta de Jesus, vindo sobre as nuvens do céu. Vai ser quando essa profecia vai acontecer. Em relação a esse acontecimento, nessa época, a igreja está na terra ou a igreja está na arrebatação? Isso aí a gente vai começar já a falar na próxima aula, mas a igreja, quando esse império se estabelecer, tem várias visões que a gente vai estudar aqui. Alguns acreditam, porque o período da grande tribulação, ele vai durar 7 anos. Vão ser 7 anos de tribulação. E durante esses 7 anos, eles serão divididos em 2 períodos. São 3 anos e meio, 3 anos e meio. Alguns acreditam que o arrebatamento vai ser aqui, outros acreditam que vai ser aqui, e outros que vai ser aqui no final. Porque sobre estudos, né, que eu ouvi, né, e os cristãos não passaria pela grande tribulação. Sim, tem uma corrente que acredita nisso. Tem uma corrente que acha que a igreja ela só vai passar por esses primeiros 3 anos e meio, que não vai ser ainda a tribulação. Oi? Vai se quebrar no meio. Isso aí. O anticristo vem com a promessa de paz. Ele vai firmar um pacto de paz, só que durante a metade desse período de 7 anos ele vai mostrar quem realmente ele é. A questão do Papa também entra em pouco, porque a geração agora está dizendo que o Papa agora está localizado. Sendo que teve um Papa que ele abriu mão da sua ordem e entrou ele de 7. E o 8º, quando ele entrar, não vai ser o 8º. O outro Papa vai ser um que já era, e aí ele vai dar entrada para a linhagem do arrebatamento, no caso do anticristo. Na grande tribulação, nós vamos ter uma tentativa de Satanás de imitar Deus mais uma vez. Por quê? Vão ser 3 que vão agir na grande tribulação: o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás, tentando imitar a Trindade. Então, na grande tribulação, nós vamos ter a figura política do anticristo, que é um homem que vai governar o mundo, mas vai ter também uma figura religiosa, que é o falso profeta. E o falso profeta, alguns especulam que pode ser o Papa, ou um líder mundialmente Falamos reconhecido. também naquela, do período na cabeça das pedras, né, tem nomes que falam, Sim. fala, nos versos. E tem uma das profecias do Apocalipse que fala que o governo do anticristo será estabelecido na cidade sitiada sobre 7 montes. E essa cidade é Roma, sobre 7 colinas. Então tudo aponta realmente para Roma, onde está o Vaticano, né? O Império Romano era em Roma, né? Quer dizer, a 7 então, o Papa possa ser um desses braços, né, que vai promover o governo do anticristo.
E a Igreja Católica hoje, ela é política, né? Falando da sua essência, da sua liderança. Não de alguns, né, católicos que a gente vê que são pessoas sinceras, que estão ali, muitas vezes receberam aquela herança de pai, mãe, né? Mas a cúpula da Igreja Católica é uma cúpula muito A raiz dela vem da política e com muita heresia, né? A Igreja Católica é aquela igreja apóstata que se afastou e que incluiu, tanto que eles colocam a tradição deles acima da Bíblia. Por que é difícil você discutir com católicos? Porque eles não adotam na Bíblia uma única regra de fé e prática. Eles têm a tradição, que eles colocam acima da palavra. Esse período assim de 3 anos tudo bom, né? Mas você também se enganar, poder pegar esse povo, ganhar um pouco, né? Para receber lá a massa, vai ser assim, né? Igual hoje, gente, né? Essa heresia, essas coisas, né? De documentação, não deveria ter. Vai entrar nessa daí, né? Aí já depois para sair, quando você for cobrado, né? Quem não receber agora nada, não vai também ganhar. Eles vão dominar todas as áreas, né? Inclusive a área financeira. E aí muita gente vai ser presa. Aquela parte Da retina? Não. E dava eles estavam fazendo uma diferença inteira, né? Mas vai ser lançado, tudo vai ser feito pela retina. Cada um aqui tem a sua leitura, como você vai saber tudo em você e aonde você vai estar. A tecnologia está levando ao que a Bíblia fala, né? Ao controle mundial de cada ser humano. Tem uma parte da Bíblia que fala também, deveriam lançar, como pássaros no céu e uma passagem mais ou menos que ele fazia. Que seriam os satélites. Ah, sim. E aí todos os satélites, no início foram lançados somente 10. Hoje é o ano que já adotou praticamente milhões ali. Então essa parte da retina é para saber onde você, a sua localização, que você faz, você compra, onde você está em cada momento. Então, praticamente é o olho que tudo vê. É o olho que tudo vê. Isso aí que inclusive está na nota de $1. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso, né? Sobre... Como você baixa a mão, você vai lá na UPA. Você já sabe qual remédio você vai tomar, quantas vezes você já tomou consultado, aonde você vê qual é o seu nome, você já sabe tudo. Você tem uma coisa que você nem sabe, você está falando mal, vai falar que eu não, eu tive que pegar esse documento. Já tem tudo ali, eu vou botar para já está sendo controlado. Já há um controle, né? E esse controle tende a se aperfeiçoar cada vez mais. Gente, é isso. 5 minutinhos para ir no banheiro, beber água, e aí